aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Boles. Muito obrigado pelo espaço. Um prazer sempre estar falando com vocês aí e com seus ouvintes. Ricardo, vamos começar falando a respeito do patrocínio Master. Foi anunciado na partida contra o Vila Nova, mais especificamente no intervalo da partida contra o Vila Nova. Naquela semana, o Toguro havia visitado aqui o estádio Moisés Lucarelli, e aí, como eu disse, no intervalo da partida contra o Vila Nova, a Ponte Preta anuncia nas suas redes sociais esse novo patrocínio e os jogadores retornam para o segundo tempo, estampando a marca da Mansão Maromba na camisa. Eu gostaria que você explicasse aqui pra gente como foi essa negociação com a marca, com o influenciador Toguro, e se esse anúncio durante a partida, mais especificamente no intervalo, foi uma estratégia de vocês. O Toguro todos conhecemos, né? Hoje considerado o principal influenciador digital do Brasil. Tem aí mais de 30 milhões de seguidores em todas as redes sociais, ou seja, uma potência. E através do meu relacionamento no segmento fitness, como vocês sabem, eu tenho uma empresa que comercializa equipamentos fitness, né, há 18 anos. Eu fiz essa abordagem com o Toguro porque há bastante tempo ele tem mostrado um interesse muito grande em fazer alguns trabalhos dentro do futebol. Ele prontamente atendeu o nosso chamado. Foi uma visita de uma hora para outra, assim, muito rápido. Do jeito que ele gosta de fazer, inclusive, sem muita preparação, com bastante originalidade, e isso deu uma repercussão muito grande. E o interesse, na verdade, partiu dele. A pergunta foi, ao final da reunião, cara, não sabia que a Ponte Preta tinha essa história, não sabia que a Ponte Preta tinha uma nação de torcedores, como eu posso ajudar? E você sabe, Pedro, dentro do meu plano de marketing, o sócio-torcedor, ou o programa de sócio-torcedor, é um capítulo muito importante. Você sabe bem, eu já disse isso aqui na rádio, o programa de sócio-torcedor de qualquer clube de futebol é o principal patrocinador do clube, né? Então eu tive essa ideia, vou dedicar o rosto, a voz do Toguro para ser o nosso embaixador do novo programa sócio-torcedor que nós estamos preparando com muito cuidado, com muito carinho, para ser lançado agora em maio, tá? Em contrapartida à imagem do Toguro e todo o trabalho que ele está fazendo, nós estamos oferecendo o melhor posicionamento na camisa de jogo até que seja comercializado, tá? Então, na verdade, aí é um custo de oportunidade, digamos assim, que foi oferecido para ele. Então, enquanto nós não fechamos com o Master, ele vai ficar no Master. O dia que fecharmos com o Master, ele vai para a segunda melhor posição disponível e por aí vai. Tá bom, e a respeito dessa entrada no intervalo da partida, isso foi muito questionado pela torcida, principalmente nas redes sociais. Foi uma estratégia ou foi algo que aconteceu sem querer? Por que isso? Os jogadores jogaram o primeiro tempo sem o patrocínio Master e aí depois voltaram com a marca da Mansão Maromba, justamente nesse principal lugar da camisa da Ponte. Não, foi uma estratégia. Outros times já fizeram a mesma estratégia, inclusive times europeus. E a ideia é exatamente trazer mais visibilidade e mais lembrança, né? Fazer algo diferente é sempre algo que a gente está buscando fazer na Ponte para causar mais impacto. A ideia foi, obviamente, passar o vídeo no intervalo. Esse vídeo, você deve se lembrar, Pedro, o Toguro se coloca como embaixador do nosso programa, né? E aí os jogadores entrariam com a camisa imediatamente após. Então, houve sim um planejamento. Tá, e só pra gente seguir nessa questão de Master, de valores, no vídeo divulgado pelo próprio Toguro no canal do YouTube dele, você até cita que esse valor de patrocinador Master da Ponte Preta é de 6 milhões de reais. E a informação que a gente tem é que o contrato com a Mansão Maromba é válido até o final desse ano e que seria cerca aí de 300 mil reais por mês.
Confere? Não, veja só, é o que eu falei. Esse contrato, ele é um contrato similar a uma permuta, tá? Onde ele está permutando a imagem dele e a participação dele como embaixador do nosso programa sócio-torcedor, tá? Contra a melhor presença na imagem. Não há nessa transação um pagamento em numerário, em dinheiro. Tá? É apenas uma troca, e ele não é o patrocinador master, digamos, ele está o patrocinador master até que nós façamos a comercialização de um master, tá bom? Se você for pensar, por exemplo, o nosso objetivo até o final do ano é atingir 10 mil sócios torcedores, tá? Com um pagamento médio aí de R$ 70. Esse é nosso objetivo. Se você for colocar isso, o que representa para a Ponte mensalmente, é muito mais do que R$ 300 mil. Por isso que eu sempre falo para o torcedor saber e entender. A responsabilidade que ele tem nessa estratégia é muito grande. O principal patrocinador hoje da Ponte é o programa de sócio-torcedor, e o torcedor pontepretano precisa entender que é importante que ele contribua com responsabilidade e amor para a gente colocar a Ponte no lugar que ela merece estar. Tá bom, essa dúvida até foi gerada porque foi essa informação divulgada, inclusive quando a Ponte Preta anunciou essa parceria aí com a Mansão Maromba, a marca do Toguro, o flyer divulgado nas redes sociais da Ponte Preta e também para nós da imprensa, foi que a marca Mansão Maromba seria a nova patrocinadora master da Ponte Preta. Portanto, o Ricardo esclarecendo aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, também para a torcida pontepretana, que não é a marca Mansão Maromba, não é a nova patrocinadora master da Ponte Preta, e a Macaca segue em busca desse patrocínio. E agora, ainda falando um pouco em relação a uniformes, camisetas, nos últimos dias circularam algumas informações na internet dizendo que existia a possibilidade da Ponte não receber o enxoval da Diadora para o restante da temporada. Eu até conversei com você em off, passei essa informação, o Breno Beretta trouxe no programa Os Donos da Bola na TV Bandeirantes. Isso não procede, tá tudo certo entre Ponte e Diadora. A Ponte Preta vai receber o enxoval para essa temporada? Sim, antes de responder e passar para o assunto de Diadora, só falando especificamente sobre Mansão Maromba e Master, tá? A informação do ponto de vista prático, digamos assim, ela é correta, porque a Mansão Maromba é hoje o patrocinador master, tá? Existem, por exemplo, acordos que o patrocinador master é vendido para um único jogo, tá? Então, assim, hoje ela é o patrocinador master do time, até que a Ponte comercialize o patrocinador master, aí ela passa a ser, vamos dizer, passa a figurar na melhor posição disponível, digamos assim, tá? Com relação a Diadora, não, eu tive uma reunião com o presidente da Diadora, o Milton Souza, há mais ou menos 10 dias antes de eu ir viajar para a Alemanha. Eu estive na Alemanha agora, na semana passada. Na verdade, cheguei ontem. E ele externou o interesse da Diadora em renovar com a Ponte Preta por mais 2 anos, ou seja, 2027 e 2028. Tá? Nós estamos nesse exato momento discutindo as bases desse acordo. E o que está acontecendo, toda essa confusão foi gerada por um perfil que colocou essa informação sem checar, obviamente, é que a Diadora mudou a estratégia dela de fabricante e de operador da loja. O que aconteceu é que o operador da nossa loja atual, veja, a Ponte não opera a loja dela, é importante o torcedor entender isso, é um parceiro responsável pelo varejo. Isso não é só a Ponte, é a grande maioria dos clubes de futebol no Brasil. Nenhum deles tem condição de operar e de se preocupar com uma operação de varejo, que ela é muito complexa. Então isso é terceirizado para uma pessoa do ramo fazer. A empresa que eu herdei, obviamente, da outra gestão, entrou em uma situação, um problema financeiro muito sério, tá? E com isso, o fabricante parou de fornecer material para essa empresa, tá?
e que me custou muito trabalho desenvolver um outro parceiro e amigavelmente sentar com os dois, um de cada lado, para haver um acordo de um sair, o outro entrar da forma mais amigável possível. E eu logrei fazer isso a semana passada. Isso explica um pouco, Pedro, o atraso em chegar as camisas para venda, tá? Com relação ao enxoval, porque esse perfil falou também que nós não tínhamos enxoval. Poxa, como que nós não temos enxoval? Nós estreamos o nosso enxoval já há 3, 4 rodadas atrás. A Ponte conseguiu o enxoval, tá? Tá perfeitamente em condições. Nós estamos usando, não tem problema nenhum nesse particular. O problema maior que nós sentimos foi a demora da entrega das camisas para venda. Isso ocorreu por 2 coisas. Primeiro, porque as camisas caíram na graça do torcedor, elas realmente ficaram muito bonitas. E o que nós tínhamos comprado para durar 4 semanas, acabou em uma, tá? E quando nós fomos acelerar o pedido seguinte para trazer o mais rápido possível, nós fomos surpreendidos com a informação de que a fábrica não estava mais faturando para esse operador da loja, porque ele não estava mais com crédito, tá? E foi nesse momento que nós falamos, precisamos resolver isso, desenvolver outro operador, etc. Tudo isso já foi resolvido, muito provavelmente a partir de segunda-feira já vai ter o nosso novo operador e estão chegando, semana que vem está chegando uma quantidade boa de camisa, torcedor, fique ligado nas redes sociais. Estamos recebendo camisas brancas de todas as grades, camisas pretas, que é a primeira vez que nós vamos receber as pretas, e também a feminina, que nós compramos só branca, tá? Então, a gente vai ter camisa aí para o torcedor a partir da semana que vem. Fique ligado nas redes sociais. Show de bola. Leandro Bolles, Ricardo Silva com a gente aqui no Esporte em Debate. Opa, sempre muito legal, importante falar com o Ricardo. Ô Ricardo, aliás, em relação a camisas, né? Camisa de futebol hoje, de uma forma geral, a original, claro, né? A gente sabe que tem no mercado paralelo e isso a gente não vai, no caso aqui, falar sobre o tema, mas é camisa cara, né? Camisa de futebol hoje é uma camisa cara. Não tem como tentar fazer alguma situação para baratear, para ter um desconto maior? O que a Ponte Preta está trabalhando nesse sentido? Porque, como você disse, né? Nos próximos dias a Ponte vai receber aí uma leva de camisas e o torcedor gostou demais dos novos modelos. E ele, evidentemente, vai procurar e vai comprar, né? Vai fazer um esforço ali e vai comprar, mas outros não conseguem pelo valor. Existe algo que vocês estão trabalhando para tentar melhorar esse valor? Lembrando que não é só da Ponte, né? A gente está falando do assunto Ponte Preta, nos outros clubes também. Isso, infelizmente, acaba ocorrendo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Bolles. Muito, muito obrigado pela pergunta. Antes de eu responder, deixa eu só fechar a resposta anterior, porque houve também a menção de uma outra marca, Volt. Uhum. Então é importante só esclarecer isso para o torcedor, para ele entender bem a confusão gerada por esse perfil. A Diadora decidiu também, nessa confusão toda, mudar a fábrica, tá? E escolheu uma fábrica chamada Grupo Martins, muito grande, que dentre vários negócios que ele tem, tá? Além de confecção, ele tem outros negócios. Um deles, eles são os licenciados da marca Volt, ou seja, eles fabricam os uniformes Volt para quem carrega essa marca, tá? Mas nós não temos nada a ver com a marca Volt. Uhum. Nós vamos comprar Diadora agora da mesma confecção que faz da Volt. Então, a confusão que essa sem dúvida, que esse perfil fez com a gente, entendeu? Mas vamos lá. Uhum. Com relação aos valores, excelente pergunta, tá? Lógico, isso é uma solução que não vai sair do dia para a noite. Esses uniformes ainda vão chegar no preço normal dele, tá? Eu estou discutindo com o novo operador da loja um prazo de pagamento melhor, porque uma das razões que o antigo operador, já estou chamando de antigo, né? Não fazia um parcelamento maior é exatamente porque ele estava em má condição financeira. Então eu estou negociando isso para o torcedor poder comprar com um parcelamento maior, porque é isso que a gente consegue fazer no momento. Sim. O que eu vou fazer a médio e longo prazo para baratear a camisa de
oficial de jogo, tá? Isso está no nosso contrato com o novo operador, nós vamos dobrar o tamanho da nossa loja. Por que isso? Porque estrategicamente eu quero lançar outras linhas, outros materiais, tá? Por exemplo, linha de casual, tá? Linha de streetwear, que hoje é usado muito por adolescentes, jovens, etc. A ideia é usar um design que leve que tenha o tema Ponte Preta, mas não necessariamente esteja escrito Ponte Preta ou tenha o emblema Ponte Preta, de tal sorte a pessoa compra para usar no dia a dia. Ela pode trabalhar com a camisa, ela pode ir numa balada, ela pode ir numa festa de aniversário com a camisa. O Ponte Pretano vai entender a mensagem, vai falar, pô, essa camisa é da Ponte, tá? Sem que seja tão visual que impediria, por exemplo, uma pessoa de trabalhar com aquele material, tá? E além de ser um produto mais barato, porque é uma confecção própria nossa, tá? O volume desse material comparado com a camisa de jogo é muito maior, tá? Enquanto a camisa de jogo, a maioria dos torcedores compram uma, às vezes duas por ano, tá? E usam para ir no jogo. Esse tipo de camisa, você compra 5, 6 no ano, porque é uma camisa para você bater no dia a dia, tá? Então, qual que é a minha ideia? É trazer a relevância econômica para o operador em outros produtos para convencê-lo a reduzir a margem das camisas de jogo. Automaticamente, a Ponte vai contribuir também com reduzindo o royalty dela, porque eu vou ganhar royalty de outras linhas, e fazer com que a camisa de jogo, que é o grande desejo do torcedor, fique mais barata. Qual que é meu objetivo? Mais ou menos na faixa de R$300, tá? R$320, R$300, hoje ela está R$400. A minha ideia é mais ou menos isso, tá? Chegar nesse ponto. Mas para isso acontecer, a gente tem que trazer essa economia econômica para o operador, porque se ele for vender só a camisa de jogo, como acontece hoje, ele não consegue equilibrar. A economia ela não equilibra. Sim. Essa que é a ideia, entendeu? Bom, só para finalizar, e até pela questão do tempo, temos algumas perguntas. Eu gostaria que você pudesse fazer um resumo, Ricardo, por gentileza. Primeiro, uma pergunta que não é nem do ouvinte, uma pergunta que eu estava aqui pensando e para fazer para você. Você disse sobre a questão da busca de um patrocínio master para a Ponte hoje, nessa parceria com o Toguro, que acaba estampando, né, a principal parte da camisa de um time de futebol. Mas como é que está essa negociação? Existe aí num curto, num médio, num longo prazo uma situação envolvendo uma empresa que possa estampar? Como é que está essa negociação com o patrocinador master para a Ponte? Não, essa é a minha busca incansável. Lógico, o mercado ele não está fácil. Como vocês sabem, várias bets saíram do futebol, tá? Isso, uma delas, a nossa antiga patrocinadora, ela focou em uma outra região do país. E com isso, obviamente, não só a Ponte, como vários clubes estão ainda sem master. Não somente isso, existe a nossa situação pessoal, que o torcedor também precisa entender. Essa publicidade negativa que gira hoje em torno da nossa marca, salário atrasado, problemas financeiros, transfer ban, etc., é muito prejudicial para se buscar um patrocinador master. Obviamente, as marcas elas não veem isso com bons olhos, digamos assim, e tudo isso torna o meu trabalho mais desafiador, mas igualmente estou me dedicando ao máximo. Hoje, para te dar uma ideia, tive uma excelente reunião com, coincidentemente, uma bet, tá? Que nos apresentou uma proposta que eu acho que a gente ainda tem que caminhar um pouco para chegar em termos, mas já é uma luz aí muito interessante para a gente trabalhar. Tá, bom, para finalizar, duas perguntas aqui de ouvintes. O Cardão está perguntando que, na verdade, está questionando aqui, está com dificuldade, não consegue aderir o TC10 totalmente pela internet. Seria algo muito bom para quem está distante, assim como a loja virtual de camisas. E teve mais um ouvinte que colocou aqui perguntando sobre um tamanho de camisa, nessa nova leva que a Ponte vai receber, de todos os tamanhos. É isso que o torcedor pode esperar? Gostaria que você respondesse essas duas perguntas.
Sim, claro, rapidamente. Com relação à internet, é tc10.com.br. Se tiver algum problema técnico, desligando, eu vou checar com o pessoal que nos dá apoio, mas não chegou essa informação até mim. Então, quero crer que através desse link ele consegue fazer a assinatura dele. Com relação às grades, o grande problema é que a gente não tem praticamente nenhuma hoje, né? Esgotou o que nós tínhamos e nós estamos recebendo essa leva de camisa. O torcedor deve ficar aí ligado nas redes sociais. Tá chegando todas as grades, tá? Todos os beleza. tamanhos. Bom, deixa eu só. O Tigrão tá na área conosco também, 18 horas pontualmente. Eu acredito que ele tem uma pergunta, uma colocação para o Ricardo, que está aqui conosco do Marketing da Ponte. Fique à vontade, Tigrão. Boa noite para você. Boa noite, Boles. Boa noite, Ricardo. Eu vim acompanhando a entrevista quase que total, mas fiquei fora um pedacinho só até que eu coloquei o meu equipamento no ar aqui. E peço desculpa se isso já foi perguntado, mas acho que não, que eu perdi 2 minutos da entrevista. Ricardo, os grandes clubes do mundo, inclusive no Brasil, mas de uma maneira mais acentuada na Europa, eles têm uma das suas principais fontes de receita exatamente na comercialização de camisas oficiais. Você pega, por exemplo, quando o Barcelona contrata um grande astro, quando for o Neymar para lá, por exemplo, a quantidade de camisas vendidas com o nome do Neymar nas costas é absurdamente grande e isso é uma receita direta para o clube. E alguns clubes comercializam direto, têm a sua própria estrutura comercial, ou seja, lojas próprias, e outros terceirizam, como é o caso da Ponte, que acabou de ter um grande dissabor aí, por conta de inadimplência do parceiro anterior. É algo que acontece numa economia turbulenta como a nossa, de momentos difíceis, não tem problema nenhum. Mas é algo que você teve que administrar com muita habilidade, tira um, põe outro e tal. A pergunta é a seguinte: é lógico que times do porte da Ponte, um clube mediano de uma história marcante no futebol brasileiro, mas um clube mediano, ele não tem condições de trazer um grande astro que vai alavancar a venda de camisa. Ainda assim, a pergunta é em 2 etapas. Primeiro, quando a Ponte terceiriza, qual é a participação, não em números absolutos, que isso tem uma questão de cláusula aí, que não precisa ser divulgado, né? Mas, não em números absolutos, mas em números percentuais, qual é a participação da Ponte no resultado da comercialização de camisas? E outra coisa, o fato de não ter o nome dos jogadores, especialmente em competições da Série B e da Série C, não prejudica um pouco, mesmo não existindo um grande ídolo. Mas, por exemplo, a camisa 10 com o nome do Elvis, não alavancaria essa venda? A camisa 1 com o nome do Diogo Silva. Estou questionando, então, 2 coisas. Primeiro, a questão do nome, personalizando a camisa daquele jogador que é de preferência do torcedor, e a questão de participação percentual da Ponte em tudo isso, quando ela terceiriza. E alguns clubes terceirizam e outros não. O que você poderia dizer para a gente? Um grande abraço. Um abraço, Tigrão. Muito obrigado aí pelas perguntas. Bom, vamos lá. Com relação ao percentual, não tenho problema nenhum em dizer, os royalties hoje são em 10% das vendas brutas da loja, seja de camisa ou seja de material licenciado, o que for. Razão pela qual a minha preocupação estratégica de expandir a linha de negócios para aumentar a receita e automaticamente aumentar o ganho de royalty. Esse valor parece baixo, mas não é. É um valor meio que padrão de mercado. Todas as lojas hoje, ou todos os clubes, meio que é esse valor com uma garantia mínima. O que diminui, o que aumenta ou diminui aí é a garantia mínima mensal, tá? Com relação ao nome, eu não quero adiantar nada para o torcedor, mas isso é uma coisa que eu sempre achei falta na Ponte. Existem alguns desafios operacionais para que isso ocorra, e esse ano já não dá mais tempo, lógico, eu entrei nesse barco, você pode imaginar,
Hoje deve estar, 86 dias que eu estou nessa pasta, parece mais como 5 minutos embaixo d'água. Se alguém já tentou ficar 5 minutos embaixo d'água, sabe o que eu estou falando. Então, para esse ano é impossível a gente implementar isso, mas eu estou pensando já para a camisa do ano que vem, que já falo para o torcedor que vai ter uma surpresa de um grande jogador que escreveu o nome na história, e o ano que vem é um ano especial para ele. Fica aí um nugget para vocês, né? Tentarem descobrir de quem que a gente está falando. Mas a ideia para o ano que vem, Tigrão, se tudo der certo, é a gente estrear uniformes com nome. Boa, boa. Deixa eu, da nossa parte aqui, a gente agradece ao Ricardo. Por gentileza, Pedro, encerra a entrevista então com o Ricardo Silva do Marte da Ponte Preta. Ricardo, agradecer você mais uma vez por sempre se colocar aqui à disposição da Rádio Bandeirantes. Sempre que a gente solicita, você prontamente atende aqui a gente para conversar, é claro, com a torcida pontepretana, esclarecer pontos importantes para o torcedor pontepretano, e te agradeço mais uma vez pela participação aqui no Esporte em Debate. Pedro, obrigado aí pelo espaço, sempre um prazer estar falando com vocês, e mais uma vez fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa, sempre à disposição, e falar em nome de Ponte Preta, tá bom? Valeu. Muito obrigado ao Ricardo que esteve participando conosco, o Ricardo Silva. Ele falou sobre um jogador da Ponte que ano que vem pode, ser homenageado. Um tal de Oscar